Dia, neframores! Aqui é quarta nefrológica, mas eu poderia dizer que é uma quinta, porque se tem uma coisa que tá me perseguindo às quintas-feiras são pacientes com potássio extremamente aumentados. Então, em homenagem a vocês, vamos falar sobre o potássio muito alto no sangue. E vocês sabiam que essa situação pode te trazer um risco imediato de morte? Pois é, então aqui, como hoje veremos como evitar isso e se isso estiver acontecendo, como tratar. Let's go! O potássio, ele é um dos minerais, um dos íons no nosso sangue, mas ele se encontra numa proporção muito maior dentro das nossas células. Se vocês não lembram aí das aulas de biologia, nossas células, elas dependem aí de dois minerais principais para o seu correto funcionamento, o seu trabalho, que um deles é o potássio e o outro é o sódio. E enquanto o potássio está mais dentro da célula do que fora da célula, o sódio é o inverso. O sódio está mais fora da célula do que dentro da célula. E quando essa diferença harmoniosa ela se perde por algum motivo, as nossas células podem ser diretamente prejudicadas. Principalmente aquelas células que são eletricamente ativas, como as nossas células musculares. E nisso se inclui o nosso principal músculo do nosso corpo, que é o nosso coração. Consequentemente, distúrbios do potássio, tanto baixo quanto alto, e hoje aqui a gente vai estar falando do potássio alto, podem gerar arritmias cardíacas, podendo levar a parada cardíaca e até mesmo morte. A dinâmica do potássio vai ter interferência aí de 3 fases, de 3 etapas. Uma delas é do quanto de potássio que está entrando para dentro do seu corpo, por meio, por exemplo, da dieta. Segundo, do quanto de potássio que está saindo do seu corpo, pela urina ou pelas fezes. E terceiro, como que está esse equilíbrio entre o potássio da célula e do potássio do sangue. Como é que é esse equilíbrio e essa troca. Consequentemente, fica fácil da gente entender o que pode levar ao aumento do potássio no sangue, que a gente chama de hipercalemia ou hiperpotassemia. Esse aumento patológico de potássio no sangue, então, vai ser ou o potássio que está entrando demais, ou o potássio que está saindo de menos, ou então muito potássio que está saindo de dentro da célula para o sangue. E a gente vai entender, afunilar e pormenorizar cada uma dessas 3 possibilidades. A entrada, de potássio pela nossa boca, pela nossa dieta, pode ser por meio de medicamentos, de suplementações ou até mesmo de alimentos que contenham muito potássio. Por exemplo, batata, banana, água de coco, feijão, sal light, chocolate, embutidos, laranja, tá? Então, atento a isso. Aquela condição de um maior trânsito de potássio de dentro da célula para o sangue é possível em situações de uma morte celular, de uma lesão celular em grande quantidade. Isso pode acontecer numa situação que a gente chama de lise tumoral, ou seja, muitas células tumorais morrendo simultaneamente numa grande quantidade. Isso pode acontecer de forma espontânea ou num tratamento quimioterápico, por exemplo. Outra situação é de, por exemplo, lesão de células musculares, a rabdomiólise, que também é uma causa de hipercalemia. O terceiro mecanismo é a deficiência, o prejuízo na eliminação do potássio corporal em excesso. E a condição mais famosa é a doença renal, aguda ou a crônica. Mas cabe aqui lembrar também da insuficiência adrenal
como causa de hipercalemia. E o que é insuficiência adrenal? A nossa adrenal, gente, ela produz uma série de hormônios. Dentre esses hormônios, neste contexto aqui que estamos falando da hipercalemia, estamos focando no hormônio que chama aldosterona. A aldosterona, ela tem o papel de estimular a retenção de sódio no organismo e, em contrapartida, determinar a eliminação do potássio. Na insuficiência adrenal, em que há uma falta, uma quantidade insuficiente de aldosterona, você vai acabar deixando de eliminar o potássio, você vai acabar retendo o potássio e perdendo sódio. E com isso, ao reter potássio, pode acontecer a hipercalemia. A insuficiência adrenal, ela pode ser orgânica, de modo que o seu organismo, por algum motivo, não está produzindo quantidade suficiente, né, de hormônio. E aí, essas razões, essas causas, eu não vou me adentrar porque são várias. Mas ela pode ser também induzida por medicamentos. E aí, a inibição direta ou indireta da aldosterona terá o mesmo efeito sobre o potássio. E os principais medicamentos causadores, na verdade, inibidores, né, da aldosterona é o aldactone, que é a espironolactona, e indiretamente o losartana, enalapril e similares. O tratamento, ele vai depender da gravidade da sua hipercalemia e da causa da sua hipercalemia. Uma primeira consideração é de restringir o potássio que está entrando. Então, atentar-se para os alimentos, evitando aqueles alimentos ricos em potássio e evitar suplementações ou medicações que retenham ou que contenham o potássio, como aqui eu exemplifiquei ao longo da nossa conversa. Terceiro, se o paciente estiver desidratado, hidratar esse paciente. Outra coisa, a gente pode tentar manipular aquele trânsito do potássio dentro da célula e fora da célula, ou de fora da célula para dentro da célula. E aí, a gente pode manipular isso de uma forma favorável, incrementando o sentido do trânsito do potássio que está no sangue para dentro da célula. Isso pode ser feito com insulina, com bicarbonato, com medicamentos beta-agonistas, que é feito por nebulização, que habitualmente são usados para pacientes asmáticos, mas a gente usa nesse contexto também. E reverter a doença de base, né? Se assim houver um tratamento viável, tá bem? Uma medida ainda é eliminar aquele potássio em excesso do nosso corpo, seja pela urina, através de um diurético, que é o Lasix, que é a mesma coisa que furosemida, ou seja, pelas fezes. Aí a gente tem tanto o Sorcal quanto o Patiromer. E sim, tem uma medida, né, mais invasiva para a retirada desse potássio em excesso, que é a diálise. Se você tem aí uma situação de um potássio sempre limítrofe ou tendendo a alto mesmo, sugiro que vocês atentem-se num primeiro momento para o que está entrando, porque na maioria das vezes esse controle de potássio dietético é suficiente para ter um bom controle do potássio, tá? Se não, se por exemplo você é um doente renal crônico, está sendo rigoroso com a dieta, ainda assim tem essa dificuldade, avaliar se a sua diálise está sendo feita de uma forma eficiente, se sua fístula está boa, se o seu catéter está funcionando bem. Se não, é resolver esse passo. E o potássio, ele é resolvido de uma forma muito fácil por diálise. Ali nas primeiras horas você já consegue abaixar, resolver essa situação do potássio alto. Então, um potássio alto no paciente que está dialisando, serve de um alerta, tá? E é isso.
tá? Se cuidem. Não quero trabalho na quinta-feira mais com potássios extremamente altos, hein, gente? Pela segurança de vocês. Um beijo.